Olá, pessoal, bem-vindos novamente à nossa aula, a sexta aula do curso, e continuaremos falando de substâncias carboniladas da classe 2. Essa é a última parte, então, que eu chamei aqui de parte 3. Continuamos sempre com as mesmas referências, e eu aconselho que vocês deem uma olhada um pouco mais profunda na Paula Bruce, porque lá, inclusive, no final do capítulo que a gente está vendo de substâncias carboniladas, tem um resumo de todas as reações. Então, depois dessa aula, que é a última de substâncias carboniladas 2, que vocês deem uma olhada principalmente lá na Paula Bruce, tá bom? Antes de irmos para as próximas reações, eu quero falar um pouquinho sobre a estereoquímica das reações de adição nucleofílica. Para mostrar para vocês que, de tudo que a gente tem falado, a gente pode, dependendo do composto carbonílico como reagente, usado como reagente, a gente pode ter, por exemplo, um par de enantiômeros. E quando é que a gente sabe que isso vai acontecer? Olhando para o reagente, se a carbonila tiver dois substituintes diferentes e a gente acrescentar ainda um nucleófilo diferente desses dois, então nós teremos um composto quiral e, portanto, teremos um par de enantiômeros. Então, aqui, esse é, carbono carbonílico, né, o carbono da carbonílica, ele é chamado de proquiral quando ele contém dois substituintes diferentes que são diferentes também do nucleófilo que vai atacar a carbonila. Então, imaginem esse exemplo onde essa nossa molécula ela é trigonal plana, né? Portanto, ela está, já que é uma ligação sp2, então ela se encontra no plano da tela do computador. A tela do computador é o plano, e quando o nucleófilo vem por trás do plano, nós dissemos que ele vem pela face Si. Quando ele vem pela frente do plano, né, o ataque acontece aqui pela frente do plano da tela do computador, nós dizemos que ele está atacando pela face Ré. É o contrário do que a gente está acostumado a falar, né? Ré normalmente significa que está atrás, mas é que esse vem do latim. Então, ele tem duas possibilidades para atacar essa molécula, o nucleófilo, ou pela face Si ou pela face Ré. Como esses substituintes são diferentes, então nós teremos duas possibilidades de configurações. Nós temos aqui o exemplo de uma das reações que já estudamos, que é a redução pelo íon hidreto. Naquele momento, nós usamos o hidreto de lítio e alumínio. Aqui a gente só está representando o íon hidreto. E se então, se ele vier pela face Ré, que é a face da frente do plano, pela frente do plano, então nós chegamos ao 2-butanol com a configuração S. Se ele vier por trás do plano, o hidreto então atacar a carbonila por trás do plano, virá pela face Si e teremos a configuração do 2-butanol R. Lembrando sempre que essas configurações dizem respeito à ordem de prioridade dos grupos e para que lado elas desviam a luz polarizada. Lembrando ainda que RS não significa que o S desvia para a direita ou para a esquerda, simplesmente disse que eles desviam a luz polarizada para lados opostos. É só isso que a gente consegue saber com essa conotação. Outro exemplo, agora utilizando um aldeído e o reagente de Grignard. De novo, se o Grignard vem pela parte da frente do plano, pela face Ré, nós teremos a configuração R2-butanol. Se ele vier pela parte de trás, pela face Si, nós teremos a configuração S2-butanol. E nesse caso, assim como no anterior, nós teremos então um par de enantiômeros. Muito bem, nós falamos então brevemente sobre a estereoquímica, né, das reações de adição, e agora a gente vai falar o último tipo de adição nucleofílica, aldeídos e cetonas, que se referem às cetonas e aldeídos alfa-beta insaturados. O que são aldeídos de cetona alfa-beta insaturados? São as substâncias que têm no carbono imediatamente vizinho ao da carbonila uma dupla ligação.
né, um carbono sp2. E esse carbono, então, ele passa a ser chamado carbono alfa, o seguinte, carbono beta, sempre da direita para a esquerda, depois beta, depois gama, delta e assim por diante. Então, olhando para a carbonila, o carbono imediatamente vizinho a ela é chamado de carbono alfa. Então, nos carbonos alfa e beta, existem uma dupla ligação. Por isso, eles são chamados alfa-beta insaturados. Insaturados é por conta da insaturação existente entre eles. Quando existe uma substância desse tipo, existe mais de um sítio de reação. Por quê? Porque essa substância, ela apresenta contribuintes de ressonância, como pode ser visto aqui, olha. Então, essa dupla ligação pode se quebrar, formar uma carga negativa e uma positiva aqui. Essa dupla ligação entre carbono e carbono pode se deslocalizar e formar um outro sítio positivo aqui. Este sítio positivo, esse primeiro, é o que a gente está acostumado ao ataque da carbonila. Este segundo, não. Então, esse é novo agora para nós. É um outro sítio eletrofílico onde o nucleófilo pode entrar. Portanto, se nós tivermos substâncias alfa-beta insaturadas, sejam elas aldeídos ou cetonas, nós temos a possibilidade de 2 sítios eletrofílicos, de 2 sítios que podem ser atacados por nucleófilos. E aí a gente vai ver mais para frente como a gente vai decidir onde será esse ataque. Às vezes nem sempre é possível decidir isso. Então, como nós temos 2 possibilidades de ataque nucleofílico, 2 sítios, né, para o ataque nucleofílico, a gente está acostumado a ver o ataque nucleofílico direto à carbonila. Então, quando o nucleófilo ataca a carbonila, nós temos este produto. E este produto é chamado de produto de adição direta, o que a gente está acostumado a ver até o momento. Com os aldeídos e cetonas alfa-beta insaturados, então, de novo, que são aqueles que têm no carbono alfa e no carbono beta uma dupla ligação, nós temos a possibilidade do nucleófilo entrar no carbono beta, como eu mostrei para vocês no slide anterior, por causa do contribuinte de ressonância. Quando, então, o ataque acontece no carbono beta, sempre no carbono beta, nunca no alfa, porque a gente viu que o sítio positivo com os contribuintes de ressonância caem no carbono beta. Então, com o ataque no carbono beta, nós temos esse produto, e esse produto é chamado de produto da adição conjugada. Então, nós temos, com aldeídos e cetonas alfa-beta insaturados, frente ao nucleófilo, nós temos 2 produtos. Um, que é o produto de adição direta, que é o que nós estávamos acostumados a ver até o momento, e o outro, que é o da adição conjugada, que é a entrada no carbono beta, a entrada do nucleófilo no carbono beta. Para exemplificar, quando a adição é direta, então nós temos o nucleófilo e o ataque à carbonila. A dupla se abre, forma carga negativa, colocado em água em meio ácido, nós temos o álcool. Essa é a adição direta. Agora, para a adição conjugada, então nós temos a possibilidade do ataque nucleofílico aqui no carbono beta e essa dupla abre formando uma carga negativa aqui, que pode e vai entrar em ressonância com a carbonila. Então, aqui, ó, o outro contribuinte de ressonância, né, com a delocalização de elétron. Em meio ácido, se o hidrogênio entra aqui, nós teremos essa cetona. Se substituída agora, né, com aqui o nucleófilo substituída onde era uma dupla ligação, uma reação aqui de adição. Essa é a adição conjugada. Se ele entrar aqui, nós temos esse OH com uma dupla aqui que é chamada de enol. E ele sofre também uma tautomerização, que nós vamos ver na próxima aula o que significa isso. Sofre uma tautomerização para a cetona, que é o tautômero mais estável. Então, de qualquer forma, a gente sempre chega, mesmo tendo os 2 contribuintes de ressonância, ou seja, mesmo que os dois, o híbrido de ressonância, o próton entre aqui nesse oxigênio negativo, ele vai tautomerizar para a forma cetona, que é a forma mais estável. Mas, como eu disse, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, é bom lembrar que, se for adição direta, a adição é aqui direto na carbonila. Se for adição conjugada, a adição acontece por esse mecanismo
aqui no carbono beta. Mas como é que a gente vai saber onde vai ser o ataque do nucleófilo? Vai ser na carbonila ou no carbono beta? Então, nucleófilos que formam produtos de adição instáveis formam produtos de adição conjugada, pois a adição conjugada não é reversível. Então, por exemplo, esse grupo aqui, ó, esse nucleófilo ciano, ele pode atacar a carbonila, mas ele é um ótimo grupo de saída. Então, ele vai atacar, a dupla abre e ao regenerar a dupla é ele que sai, lembrem-se. Então, a reação não ocorre, ele prefere atacar o carbono beta, que aqui essa reação é irreversível, não há mais como restituir essa dupla, né, em saturação. Então, o produto dessa reação é a adição conjugada. Nesse caso, a mesma coisa, ó, o bromo é um ótimo grupo de saída, então ele ataca a carbonila, mas também quando a dupla regenera, ele sai. Então, preferencialmente, ele vai atacar o carbono beta. Tá aqui, ó, e faz uma adição conjugada aqui no carbono beta. A mesma coisa acontece com esse grupo, que é o tiol, que é um grupo muito parecido com o oxigênio. No lugar do oxigênio, nós temos o enxofre, e acontece essa substituição no carbono beta. Esse aqui é um pouco diferente, não porque ele seja um bom grupo de saída, é porque é um grupo volumoso nesse caso. Então, o ataque aqui à carbonila é dificultado. Portanto, ele prefere atacar a dupla ligação que está aqui, que tem um acesso mais fácil. Então, ele ataca o carbono beta e faz uma adição conjugada. E aí, nucleófilos que formam produtos de adição estáveis, eles podem formar os produtos tanto da adição direta quanto da adição conjugada. Mas vamos ver esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é uma reação com hidreto, em que ele preferencialmente ataca a carbonila. Mas por quê? Porque no carbono beta tem um grupo volumoso, então é mais difícil do nucleófilo chegar. Então aqui ele preferencialmente ataca a carbonila. Então essa reação é de adição direta. Veja que 97% da adição é direta e tem ainda 3% de adição conjugada. Nesse outro caso, o hidreto ataca tanto faz a adição conjugada quanto a adição direta. Esse é o produto da reação direta e esse é da adição conjugada. Verifique que a porcentagem é muito próxima, né? 51% de adição direta e 49% de adição conjugada. As duas possibilidades têm uma porcentagem muito próxima. Como eu mostrei no slide anterior, nos casos em que a reação direta é impedida por causa do impedimento estérico, então acontece a reação de adição conjugada. Reagente de Grignard, por exemplo, a gente tem produtos desse tipo. Então, neste primeiro caso, nós temos a adição direta, que nós estamos acostumados a ver, que é o sal de Grignard atacando a carbonila e formando um álcool. No segundo caso, esse aqui também é um sal de Grignard, que eu ainda não havia mostrado para vocês, só que é feito por lítio, e ele não vai conseguir atacar a carbonila por causa do substituinte aqui, que é um anel aromático, que é um substituinte volumoso, então é difícil para chegar à carbonila. Então, preferencialmente, ele vai atacar o carbono beta, formando assim o produto de adição conjugada, que está aqui. Outros exemplos, para finalizar. Nós temos aqui um cloreto de acila, que é bastante reativo, e sabemos que ele reage através de uma substituição nucleofílica. Então, aqui nós temos o nucleófilo, que é um álcool. Ao atacar a carbonila, ele abre a dupla ligação, que ao restituir, expulsa o cloreto, que é um ótimo grupo de saída, e assim formamos um éster. Então, por ser um grupo de saída muito fácil, o ataque ocorre via adição direta. Já nesse caso, nós temos aqui a amida, que a gente viu que é pouco reativa e que é um péssimo grupo de saída. Então, nesse caso, quando houver o ataque nucleofílico, ele preferencialmente, aqui nós temos um produto alfa-beta insaturado, preferencialmente vai entrar no carbono beta, como está aqui, ó, é um produto de adição conjugada. Aqui, mesma coisa acontecendo com o brometo sendo nucleófilo, porque nós temos um éster cujo grupo de saída não é tão bom. Então, preferencialmente, a adição vai ser conjugada aqui no carbono beta. Finalizando a aula, então, eu vou deixar
2 exercícios, um para treino, o primeiro é para treino, então prestem atenção, esse aqui não é para entregar e é referente a essa aula de hoje, que como vocês puderam perceber, ela foi bastante curta, porque era para terminar o conteúdo antes da nossa avaliação. Então eu quero que vocês escrevam, então, por exemplo, o primeiro é uma reação de redução é uma reação com hidreto de alumínio e lítio. Então aqui, onde é que vai entrar o hidreto? Vai entrar na carbonila, no carbono beta ou nos dois, né? Então, ou seja, vocês vão dizer qual o produto majoritário. Não precisa escrever mecanismo, nada disso. É para treino mesmo, é para vocês entenderem o que está acontecendo. Agora, para entregar, e que vai valer nota e presença, eu quero que vocês mostrem quais reagentes são usados para sintetizar esse álcool. Então, a gente já viu todos esses casos. Então, vocês vão dizer, olha, por exemplo, aqui tem um aldeído. A partir do aldeído, qual reagente eu vou usar para conseguir esse álcool aqui, que é um álcool primário? Eu tenho aqui um outro aldeído, esse aqui é o formaldeído. Como que eu vou fazer para chegar neste álcool primário? Então, é isso que eu quero que vocês entreguem para a próxima semana. Verifiquem o seguinte, não precisa escrever o mecanismo, mas quem treinar com o mecanismo, obviamente, melhor. Então, era isso que eu tinha para apresentar. As aulas 4, 5 e 6 são as aulas que vão cair na nossa próxima avaliação. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.